Nossa história começa há muito, muito tempo, cerca de 4 bilhões e 500 milhões de anos atrás. O universo era jovem, e os ingredientes para formar o sistema solar estavam começando a se juntar. Era como se, depois do Big Bang, a ordem começasse a surgir do caos. Naquela época, o sistema solar era como um playground cósmico, com poeira e gás girando em torno do Sol recém-nascido. Era um espaço cheio de energia, como um bebê recém-nascido, cheio de vida. Durante milhões de anos, a gravidade agiu como um aspirador de pó gigante, atraindo a poeira e o gás cósmicos para formar grupos cada vez maiores. Imaginem eles se acumulando como se fossem as camadas de um bolo de fubá. Esses grupos se tornaram os blocos de construção dos planetas, e um deles estava destinado a se tornar a nossa Terra. Foi uma mudança lenta, como uma semente de feijão que cresce até se tornar um pé de feijão mágico, mas foi um evento crucial que definiu o futuro do nosso planeta. A Terra primitiva era uma bola de rocha fundida incandescente, constantemente bombardeada por asteroides e cometas. Era como se estivessem batendo um bife para amaciar, só que em escala planetária. Em meio a esse bombardeio, a jovem Terra começou a tomar forma. Era um ambiente incrivelmente hostil, completamente diferente da Terra atual, como uma panela de pressão fervendo. Os vulcões entravam em erupção constantemente, como pipocas em uma panela quente, e a superfície era um perigoso mar de lava fundida. Mas mesmo nessas condições adversas, algo surpreendente estava prestes a acontecer. Apesar do ambiente inóspito, as bases para a vida estavam sendo lançadas, como o fermento que faz crescer o pão de queijo. Os inúmeros impactos de meteoritos e o intenso calor do interior da Terra mantiveram o planeta em estado fundido. Esse calor desempenhou um papel essencial nas importantes mudanças que estavam ocorrendo no interior da Terra. Era como manter o fogo aceso sob uma panela de ferro para preparar um delicioso feijão tropeiro. Os materiais pesados, como ferro e níquel, afundaram em direção ao centro, formando o núcleo da Terra. Esse núcleo se tornaria crucial para a geração do campo magnético da Terra, agindo como um escudo protetor, como uma cuia de chimarrão. Os materiais mais leves, como silício e oxigênio, subiram à superfície e esfriaram, formando uma fina crosta rochosa. Essa crosta se tornaria a base dos continentes e oceanos. É como quando o brigadeiro esfria e forma uma casquinha por cima. Este processo, conhecido como diferenciação, foi crucial para que a Terra se tornasse habitável. Foi um passo preparatório para que a Terra se tornasse o planeta que abriga a vida diversa e complexa que conhecemos hoje. Foi o primeiro passo para criar uma Terra onde diversos ingredientes se combinam harmoniosamente, como em uma feijoada completa. Logo após a formação da Terra, um evento monumental aconteceu. O nascimento da nossa Lua, que mudaria para sempre a face do nosso planeta. A Lua, nossa silenciosa companheira, influencia as marés e estabiliza o eixo de rotação da Terra. Existem várias teorias sobre a origem da Lua, mas a mais aceita é a teoria do grande impacto. Essa teoria é respaldada por inúmeras pesquisas científicas e simulações. É uma história tão fascinante quanto uma antiga lenda folclórica, tipo o Saci Pererê. Segundo a teoria do grande impacto, um corpo celeste do tamanho de Marte, chamado Theia, colidiu com a Terra recém-formada a uma velocidade incrível, como se alguém jogasse uma peteca com toda a força num jogo de frescobol. Este impacto liberou uma quantidade imensa de energia, espalhando enormes quantidades de destroços da Terra e de Theia pelo espaço. Ao redor da Terra, formou-se um gigantesco anel de poeira,
como uma nuvem de poeira vermelha em um dia de ventania no sertão. Atraídos pela gravidade da Terra, esses restos de poeira começaram a se agrupar lentamente e finalmente formaram a Lua que vemos hoje. Como as camadas de um brigadeiro de panela, foi-se acumulando camada por camada durante milhões de anos. Essa colisão também teve outros efeitos importantes, como a alteração da geologia e da atmosfera da Terra. Acredita-se que a inclinação do eixo de rotação da Terra também se deve a este impacto. Essa inclinação deu origem às 4 estações, que desempenham um papel crucial na diversidade da vida na Terra. Graças a ela, podemos aproveitar as flores na primavera, o sol escaldante do verão, as folhas de outono e a neve, mesmo que rara, no inverno. É possível que este impacto também tenha influenciado na formação do campo magnético da Terra. O campo magnético, como uma rede de proteção, nos protege da radiação solar nociva e preserva a vida na Terra. Durante milhões de anos após sua formação, a Terra era um lugar desolado e inóspito para a vida. Era um ambiente árido, parecido com a superfície da Lua. Vulcões entravam em erupção por todo o planeta, expelindo lava e gases tóxicos na atmosfera. Deve ter sido muito mais violento do que a erupção do Krakatoa. Os oceanos primitivos, formados pelo resfriamento do vapor d'água, eram quentes e ácidos. Imaginem as águas termais de Caldas Novas fervendo. Mas, surpreendentemente, nesse ambiente hostil surgiu a vida, como se fermentasse, como um bom kombucha. Como surgiu a vida da matéria inerte é um dos maiores mistérios da ciência. É um fenômeno tão enigmático quanto a lenda do Boitatá. Uma das principais hipóteses é que a vida se originou nas fontes hidrotermais das profundezas marinhas. Essas fontes são como geysers submarinos que expelem calor e substâncias químicas do interior da Terra. É possível que essas fontes hidrotermais fornecessem a energia e os materiais necessários para as primeiras formas de vida simples. Talvez fosse um ambiente quente e rico em nutrientes, como uma farta plantação de mandioca. Essas primeiras formas de vida eram organismos unicelulares, semelhantes às bactérias, tão pequenos que só podiam ser vistos com um microscópio. Embora fossem organismos muito simples, tinham a surpreendente capacidade de se reproduzir e evoluir, como uma semente de ipê que cria raízes e germina. Na Terra, durante bilhões de anos, a vida evoluiu e se diversificou, e surgiram inúmeras espécies de seres vivos que dominaram o planeta. Começando com pequenos organismos unicelulares, a vida evoluiu para uma incrível variedade de plantas e animais, desde pequenos insetos até enormes dinossauros. Cada um evoluiu à sua maneira, adaptando-se ao ambiente ao seu redor. Como na época dos reinos combatentes, diversas criaturas competiram para sobreviver. O Mesozoico, que começou há aproximadamente 250 milhões de anos, também é conhecido como a Era dos Répteis. Isso porque os dinossauros dominaram a Terra, governando a Terra, o mar e o céu. Havia dinossauros de todos os formatos e tamanhos. O Brachiosauro, um dinossauro herbívoro de pescoço comprido que podia comer folhas de árvores altas, atingia uma altura de mais de 12 metros. Era tão gigantesco quanto um prédio de 4 andares. Também havia dinossauros menores e mais ágeis. E também havia dinossauros carnívoros ferozes, como o Tiranossauro Rex, com seus dentes longos como bananas e suas mandíbulas poderosas, capazes de derrubar grandes presas. Os dinossauros prosperaram por mais de 180 milhões de anos, adaptando-se a diversos climas e ambientes. No entanto,
há aproximadamente 66 milhões de anos, eles enfrentaram uma extinção repentina, como se a dinastia Joseon tivesse terminado de repente. Isso se deveu ao impacto de um enorme asteroide de cerca de 10 quilômetros de largura, perto da península de Yucatán, no que hoje é o México. Esse impacto causou uma devastação imensa em todo o planeta. Deve ter sido um impacto gigantesco, como quando Hwanung desceu do céu no mito da fundação da Coreia. O impacto provocou incêndios florestais generalizados, reduzindo vastas áreas a cinzas. Tsunamis devastaram as costas e a poeira das erupções vulcânicas bloqueou a luz solar, causando uma queda global nas temperaturas, conhecida como inverno de impacto. Os dinossauros, juntamente com muitas outras plantas e animais, não conseguiram sobreviver a essa catástrofe, resultando em uma das maiores extinções em massa da história da Terra. Capítulo 5. A chegada da Era Glacial. Depois da extinção dos dinossauros, a Terra entrou na Era Cenozoica, uma era que continua até os dias de hoje. O Cenozoico é frequentemente chamado de Era dos Mamíferos, porque os mamíferos, que eram relativamente pequenos e insignificantes durante a Era dos dinossauros, puderam se diversificar e evoluir para uma ampla variedade de formas, preenchendo os nichos ecológicos que ficaram vazios após a extinção dos dinossauros, como se fosse um patinho feio que virou cisne. O Cenozoico também foi uma época de importantes mudanças climáticas, em particular as eras glaciais do período Quaternário. Começando há aproximadamente 2.600.000 anos, essas eras glaciais viram repetidos avanços e recuos de enormes camadas de gelo em grande parte do hemisfério norte, como uma espécie de maré gigante. Pensem no nosso vai e vem das praias, só que em escala continental e com gelo. Esses ciclos da era glacial tiveram um profundo impacto na paisagem da Terra, em sua vida e, por fim, em nós, humanos. Sexta seção. A Era dos Mamíferos. Com o sumiço dos dinossauros, finalmente chegou a vez dos mamíferos. Tipo, depois da tempestade vem a bonança, né? Eles se espalharam por tudo quanto é canto, se adaptando aos mais diversos ambientes e estilos de vida, evoluindo numa variedade impressionante de espécies. Que nem carro 4x4, sabe? Tinha mamíferos para lá de fortes como os mamutes, que se adaptaram super bem até as eras glaciais. Teve até mamífero que voltou para o mar, tipo os ancestrais das baleias e golfinhos, igual o filho pródigo que volta para casa. A evolução dos mamíferos é uma história de mudança constante, de adaptação ao meio e de diversificação em inúmeras espécies. O formato dos dentes mudou conforme a alimentação e as patas evoluíram para correr, nadar e voar. E como diz o ditado, unidos venceremos, algumas espécies começaram a viver em grupos. Graças a essa capacidade incrível de adaptação, os mamíferos se tornaram um dos grupos de animais mais prósperos da Terra. Tudo sobe e desce, e agora chegou a vez dos mamíferos. Capítulo 7. O despertar da humanidade. Entre as criaturas incríveis que evoluíram durante o Cenozoico está a linhagem que levou aos seres humanos, como uma grande e dramática novela das 8. Nossa história começa na África. O primeiro ancestral humano se separou do ancestral comum de chimpanzés e bonobos entre 6 e 7 milhões de anos atrás, como uma lenda indígena antiga. Esses primeiros ancestrais humanos tinham características que os diferenciavam de outros primatas. Caminhavam erguidos sobre duas pernas e, com as mãos livres, podiam usar ferramentas, que nem um mestre artesão de Olinda. Tinham cérebros maiores que seus parentes símios e, colaborando como uma comunidade, como se fosse um mutirão,
desenvolveram sistemas de comunicação complexos, tornando-se seres mais sociais. Durante milhões de anos, nossos ancestrais humanos evoluíram constantemente, adaptando-se a ambientes em mudança e desenvolvendo ferramentas e tecnologias cada vez mais sofisticadas, como os artesãos que construíram o Cristo Redentor. Seção 8. A ascensão da civilização. Há aproximadamente 10 mil anos, algo realmente incrível aconteceu. A humanidade abandonou seu estilo de vida nômade de caçadores-coletores e começou a se estabelecer e a cultivar a terra. Foi como se, de repente, tivessem descoberto a fórmula mágica. Essa mudança é conhecida como a Revolução Neolítica e foi um ponto de virada crucial na história da humanidade. Mudou completamente a vida dos nossos ancestrais, tipo um antes e depois na vida deles, né? Ao aprender a cultivar e domesticar animais, a humanidade pôde finalmente armazenar alimentos, sabe? Fazer estoque para o inverno, né? Igual a gente faz com a nossa geladeira hoje em dia. Isso levou ao crescimento da população, ao surgimento de trabalhos especializados e ao desenvolvimento de vilas e cidades. As cidades começaram a crescer cada vez mais, tipo cogumelo depois da chuva. Junto com o desenvolvimento da agricultura vieram inúmeras inovações tecnológicas, como a fabricação de cerâmica, a tecelagem e a metalurgia. Eles desenvolveram tecnologias incríveis, tipo, para a época, né, era o último grito da moda. A humanidade desenvolveu a escrita, começou a comercializar, trocar mercadorias e a construir impérios igualzinho aos nossos dias, só que em versão antiga. Assim, foram lançadas as bases para o nascimento da civilização como a conhecemos. A cortina da história se abriu e o espetáculo começou. 9º capítulo. O futuro incerto da Terra. A humanidade é atualmente a espécie dominante na Terra. Estamos alterando o planeta e seus recursos de uma forma que nenhuma outra espécie conseguiu, tal qual a filosofia Ubuntu. Eu sou porque nós somos. Alcançamos avanços impressionantes em ciência, tecnologia e medicina. No entanto, também provocamos mudanças drásticas na Terra, como as mudanças climáticas, a poluição, o desmatamento e a perda de biodiversidade, assim como a degradação ambiental vista em alguns períodos da história brasileira, como durante o ciclo da borracha. Olhando para o futuro, é evidente que enfrentamos sérios desafios. As decisões que tomamos hoje determinarão o destino do nosso planeta e de todas as formas de vida que o habitam para as gerações futuras. É como o mutirão, onde todos se unem por um bem comum, buscando um futuro melhor. Para criar um futuro mais sustentável e justo para todos, precisamos usar nossa inteligência, criatividade e compaixão, com a garra e a força que o povo brasileiro demonstra ao superar desafios.